No domingo, nós já começamos a nossa conversa do que vai acontecer, das duas oficinas que eu irei ministrar lá em Getúlio Vargas, na imersão do Poderosas pelo Mundo, que começou com um projeto da Deni, de ajudar mulheres a se desenvolver em várias áreas, né, da vida delas. E eu fui uma das alunas logo no começo do programa, que era gratuito e que ela vai voltar a fazer esse programa gratuito de 5 semanas, que é um show, um espetáculo, me ajudou muito, ajuda e deve ter provavelmente ajudado a transformar a vida de muitas pessoas. Então, se vocês não conhecem a Deni, procura lá o perfil dela, Deni com Y Pocente, tá? Ela é uma coach que ajuda mulheres. Ela tem alguns programas, né? E um dos programas dela, além desse do Poderosas pelo Mundo, é o do Financeiramente Poderosa. Então, neste sábado, lá em Getúlio Vargas, eu vou fazer 2 oficinas e uma delas chama o Poder da Pelve. E a outra é: assuma o controle das suas relações afetivas e sexuais. Bom, vamos começar pelo poder da pelve. Qual é o poder que nós guardamos na nossa pelve? A nossa pelve é a nossa fonte de poder do feminino e o útero é a nossa matriz energética. Então pense bem, né? Quanto dessas mulheres que vieram antes de nós, das nossas ancestrais, não passaram por vários tipos de sofrimento, por abusos físicos, verbais, emocionais, né? E sexuais. E tudo que uma mulher vive fica registrado na pelve dela e no útero dela. E isso foi passando de geração em geração. Isso foi marcando. Essas mulheres não conseguiam resolver essas questões, então vai ficar para a próxima geração. Aí na próxima geração, tá bom, então você não resolveu? Então vai ficar para a próxima. Só que daí vem um pouquinho mais de carga, porque daí também tem a carga daquilo tudo que você vivencia na sua existência. Mais aquilo que a gente herda, certo? Tem como vocês convidarem outras pessoas, outras mulheres para estarem aqui com a gente participando. Então, avisa todo mundo, manda coração, manda aviãozinho, vamos chamar a mulherada, porque eu achei assim que é um assunto que não é comum um profissional de saúde como eu, que sou fisioterapeuta. Também sou terapeuta floral, eu tenho algumas formações, eu tenho 22 anos de formada, então ao longo dessa caminhada eu fui fazendo várias formações. A Deni até falou na live outro dia, que não ficou lá na página, no domingo, né? Eu tenho formação em Pilates, já tenho 2 pós-graduações, tenho formação em terapia tântrica. E aí a gente tenho formação de mulher medicina, que é uma formação xamânica também, de ginecologia natural, enfim. E aí a gente vai aprendendo e vai adquirindo um monte de conhecimento e convivendo com mulheres e trabalhando nessa área, nós vamos identificando as dificuldades que as mulheres têm. E como eu participo também de constelação familiar, assim, faz quase 12 anos, a gente vai vendo tudo isso, todas essas implicações. Já fiz um monte de terapia também, já fiz Theta Healing, já fiz barra de axis, a microfisioterapia. Eu comecei uma formação em microfisioterapia, mas também não atuo. E aí a gente vai vendo quanto isso é importante, tudo isso que fica armazenado na nossa pelve. Além do todo esse armazenamento emocional, energético, também tem aquilo tudo que a falta dos movimentos também causa, né? Que o Dr. Reich, que era contemporâneo do Freud, ele falava das couraças. Então, toda vez que a gente sofre um trauma, um bloqueio, uma repressão, nós temos... a gente enrijece aquela região. Por exemplo, quando uma mãe, né, um adulto fala para uma criança: para de chorar! Engole o choro, né? Aí o que a criança faz?
e para de chorar. E aí o que acontece? Bloqueou o diafragma dela. Aí o diafragma perde o movimento, você começa a usar a musculatura acessória para respirar, e a gente sabe que quanto mais eu respirar com essa região e usar menos o meu diafragma, a excursão do meu diafragma, mais a gente fica ansiosa, menos circulação eu tenho no corpo. O diafragma dita toda a circulação de líquido que tem no corpo, fora dos vasos, dentro dos vasos, e aí você tá sempre inchada, sempre retendo líquido, não sabe por quê, né? Porque você tem um bloqueio respiratório. Da mesma maneira, a pelve, né? Que poder é esse que tá na nossa pelve que a gente precisa pôr para fora? A pelve tem relação com as questões da sexualidade, óbvio, né? Porque fica no quadril. Então, é a sede disso, é a sede do poder feminino, de toda a nossa feminilidade, da energia yin, né? Que é a energia nutridora, acolhedora. E também, quando a gente pensa em chakras, em centros de energia, na pelve nós temos 2 centros de energia, né? E mais o terceiro chakra, que é o da respiração. E pelve, minha linda, e diafragma está intimamente relacionado. Eu preciso ter uma boa dinâmica de movimentos de respiração e de assoalho pélvico. Para quê? Para que a energia da minha área pélvica, a circulação, espalhe pelo corpo. Que essa energia comece a subir, a circular e liberar esses centros de energia que nós temos, né? Ali na nossa região pélvica. O primeiro chakra é o chakra que combate os medos, né? A glândula dele é a suprarrenal, é da preocupação. Então, quando eu não tenho energia, quando eu não tenho movimento pélvico liberado, né? Sabia que nós temos vários movimentos pélvicos? Até se você entrar nas minhas redes sociais, aqui no Face, no YouTube, eu tenho um vídeo que fala só de movimento pélvico, de como que você libera esses movimentos de quadril, né? Porque a gente tem esse movimento de inclinar para frente, para trás, de inclinar para o lado, de fazer círculo, enfim, fora os micromovimentos, né? De sacro, que a gente já não tem mais tanto controle, mas fica tudo bloqueado. Então, quando você libera o primeiro chakra, tá na pelve, é o que quando não tem energia, a mulher fica insegura, ela fica preocupada, ela não consegue se movimentar na vida, porque o quadril e a pelve também direcionam a gente para onde a gente vai. Se eu tenho um bloqueio dessa região, gente, para onde eu vou na minha vida? Tá bloqueado. Você não consegue avançar, não consegue. Aí quando a gente começa a trabalhar esses movimentos de quadril, a mulher consegue sair do lugar e fica mais decidida e fica mais segura, né? E você vai mudando a sua psique, né? As suas questões psíquicas, emocionais e físicas. Tá tudo interligado, não tem como separar, certo? Então, procure uma fisioterapeuta, procure um trabalho para você fazer esse desbloqueio. Pode ser de dança, dança do ventre, né? Pilates, qualquer tipo de dança que você vai mexer com o quadril, você já começa a liberar isso. Além disso, a gente também tem a musculatura do períneo, do assoalho pélvico, que também é super importante para quê? Para que essa energia do primeiro chakra suba, né? E eu consiga ficar mais segura, mais dona de mim. O segundo chakra é o chakra da sexualidade e da criatividade. Além de você liberar feromônio, você se sentir segura sexualmente, né? Dona de si, ter libido, ter desejo, ter orgasmo, também tem a ver com a criatividade. O que eu vejo é que as mulheres começam a encontrar soluções criativas para as questões do dia a dia dela, quando ela começa a trabalhar, né, essa questão da musculatura interna do assoalho pélvico, que é a musculatura que vai ativar esse segundo chakra. Como que a gente pode fazer isso? Vou contar daqui a pouco. Fica aí que eu vou te contar. Como que você vai fazer para liberar, certo? Bom, e aí a mulher começa a ativar o magnetismo dela. O magnetismo de mulher, o magnetismo pessoal, né? O poder feminino, a capacidade orgástica dela. Tudo isso é ativado quando você ativa
né, a circulação tanto de sangue quanto de energia dessa região e os movimentos de quadril. E aí a mulher passa, ela não passa a se achar, ela passa a se ter certeza, né? Até as minhas amigas falam, Amanda, você não se acha, né? Eu falo, não, você se acha. Elas falam, Amanda, você se acha? Não, eu não me acho, eu me tenho certeza. Então vou fazer uma camiseta escrito, não me acho, me tenho certeza. Porque eu faço exercício pélvico, porque eu libero minha pelve. E o terceiro chakra, que é o que está aqui na região do diafragma, do plexo solar, que quando eu respiro, eu tenho movimentos respiratórios amplos, eu faço com que a energia desse terceiro chakra pulse, vibre, expanda. E isso e aqui é o chakra do meu poder pessoal. Aí a mulher literalmente ela toma posse dela, do poder pessoal, do magnetismo pessoal. As pessoas começam a perceber que ela muda, que ela fica diferente, né? Que alguma coisa mudou e não sabe o que é energia. Gente, pensa, o que eu vibrar pro mundo, eu tenho de volta. Então eu tô vibrando, né? Poder, magnetismo, sexualidade, segurança. Eu vou vibrar isso vai voltar para mim. Óbvio, né? E aí, essa energia toda que eu tô falando é a energia sexual ou energia libidinal, como o Jung falava, energia de pulsão, que o Freud falava, energia orgânica, que o Reich falava, né? Ou Chi, Ki, Prana, é tudo a mesma coisa, gente, com nomes diferentes, mas é a energia que eu preciso para eu sair da cama e me movimentar. Certo? Eu preciso fazer. Imagina, uma pessoa que não tem energia, ela é apagada, ela é insegura, que não tem o seu poder pélvico ativado. O poder da sua pelve não está ativado. Aí o que acontece? Ela fica apagada, ela fica sem energia, ela fica cansada, ela não tem libido, não tem desejo, não tem ânimo, não tem magnetismo, né? As pessoas começam a não enxergar ela. Começa a fazer exercício pélvico. Gente, começa a liberar os movimentos da sua pelve. As pessoas começam a enxergar você começa a ficar visível para as pessoas. E quando isso tudo está bloqueado, você fica sem luz. Imagina, aqui eu tenho, quando eu aciono, né, o meu assoalho pélvico e o meu diafragma, eu já estou ativando 3 chakras. Então você emite luz, certo? Como que se bloqueia esse poder da pelve? Quando a gente tem alguma repressão muito grande, né? Repressão familiar, repressão religiosa, aquelas crenças que a gente vai formando, que a gente vai escutando desde criança, né? Quando você fala para uma menina, senta com a perna fechada, fecha essa perna, né? Tira a mão daí, pronto. Aí o que acontece com essa musculatura? Enrijece. Eu tenho vídeos nas minhas redes sociais que falam só disso, de amnésia pélvica. Você encouraça essa região fica dura, rígida. Aí o que acontece com o músculo que está assim, tenso, endurecido, travado, bloqueado? Não tem circulação, não tem sensibilidade na região, porque não tem circulação. Aí a mulher tem dificuldade para sentir prazer, para ter sensações prazerosas naquela região. Ela é tocada ali, ou ela se toca, ela não tem sensações prazerosas. E por que isso acontece? Porque lá no cérebro também, essa região é apagada da representação que ela tem no córtex cerebral. Como se o cérebro não reconhecesse que ela tem essa região de assoalho pélvico. Né, de pelve, não só de assoalho pélvico, de toda a sua pelve, o cérebro passa a não reconhecer essa região. E aí a mulher tem dificuldade para sentir prazer, ela tem dificuldade para perceber os movimentos da musculatura dela, ela fica bloqueada, fica travada, ela começa a ter dor lombar, né? Tem mulher que tem dor lombar, dor no quadril, começa a ter artrose de quadril, começa a ter um monte de problema, dor à relação, e tudo isso está relacionado com esse bloqueio pélvico, né, que a gente tem na nossa pelve. Então, uma das maneiras de bloquear é essa. Outra maneira como se pode bloquear, ter um trauma físico mesmo, né? Você tem uma queda,
ou você faz uma cirurgia nessa região, uma cirurgia grande, traumática, ou você sofre um abuso, que não precisa necessariamente ser um estupro, né? Um abuso que você reconhece como algo que foi invadiu o seu campo, né? Invadiu a sua pelve, invadiu o seu corpo. E aí como que o corpo reage? Do mesmo jeito, enrijece, né? Apaga da representação do cérebro, né? E fora que assim, olha, a gente, além desses centros de energia que são os chakras que estão no quadril, que você acreditando ou não, minha linda, eles não vão deixar de existir. É a mesma coisa que eu falo de acupuntura. Não é porque você não acredita que meridiano de circulação de energia de acupuntura vai deixar de existir porque você não acredita. Vai fazer efeito, vai funcionar do mesmo jeito, né? E quando a gente pensa na nossa Ioni, que é o nosso templo sagrado, nosso local sagrado, que é o nome em sânscrito, né, da vagina, da vulva, é Ioni. Quando você pensa na Ioni, ela tem pontos, áreas reflexas que estão relacionados a órgãos e a emoções e a sentimentos, né? Então, a mulher que tem vaginismo, o que acontece com ela? A primeira parte, que é a parte da entrada do canal vaginal, é a área correspondente ao rim. Rim é órgão de choque de medo. Qual é o sentimento que tem ali? É a dúvida, a falta de confiança. Aí o canal vaginal, a entrada da vagina fecha, né? E aí a mulher desenvolve um vaginismo. Por quê? Porque tem que desenvolver a confiança, né? Pensa na primeira relação sexual que você teve. Você ficou se perguntando se era aquilo mesmo, se estava na hora certa, se aquela era a pessoa certa, e um monte de coisa, um monte de dúvida, um monte de incerteza, né? E aí, se você não resolve isso, o que acontece? Né? Aí a mulher tem dor, não consegue ter uma penetração. Então, tem várias partes dentro do canal vaginal. Tem a parte que corresponde ao fígado, que a emoção é a raiva, né? E aí como que a gente combate isso? Com a generosidade, com nós mesmos, com nós mesmas, né? É essa generosidade. Às vezes a mulher tá... e é bem a área a zona G, da área G. O parceiro toca ou ela toca ali naquela região, tem uma raiva, um negócio assim que a gente dá vontade de chutar o sujeito longe, né? Quando ele toca na sua área G e você nem sabe por quê. E aí a gente também tem a região do baço, do pâncreas, do pulmão, que é da tristeza, e do coração, que é do amor. Então, às vezes a mulher tá tendo relação, ela começa a ter uma tristeza imensa, tem vontade de chorar, frustração, raiva, ela não sabe por quê. Porque tá tudo ali gravado e registrado na sua ioni, na sua pelve. Quantas vezes... a gente que é fisioterapeuta ou um terapeuta corporal, a gente vai fazer alguma dinâmica de exercício de pelve, de desbloqueio de pelve, a pessoa começa a chorar, nem sabe por que tá chorando, né? Eu mesma lembro na época da faculdade, eu sofri abuso, assim, 3 fases da infância, né? Por isso que a gente trabalha com a nossa dor, né? A minha dor virou a maneira de eu ajudar as mulheres, né? Por isso que eu trabalho com sexualidade também. Acabei trabalhando com isso. Aí o que acontece? Eu lembro que eu tinha, sei lá, 18 anos. Estava lá na faculdade, eu entrei com 17. A gente foi fazer uma dinâmica super tranquila de relaxar, de alongar o quadril. Eu comecei a chorar, não sabia nem por que eu estava chorando. Tive uma catarse, né? Que é uma limpeza. Então, às vezes a mulher começa a trabalhar isso e começa a vir coisas, né? E ela não sabe por quê. Ela começa a fazer fisioterapia. Eu vejo com as mulheres, até as mulheres que são minhas alunas e minhas pacientes, elas começam a fazer um trabalho pélvico, né? E as coisas vão mudando. Vamos respirar, Alejandra falando. Vamos respirar. Ela começa a fazer um trabalho comigo, tem mulher que desiste no meio do caminho. Ela não dá conta emocionalmente de mexer com todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos que têm relação com a pelve dela, com a respiração, e ela abandona um tratamento de fisioterapia. Aí ela fala, né, conscientemente a gente dá um monte de justificativa para isso.
que a fisioterapeuta era assim, assado, que a fisioterapia era chata, que dói, que isso, que aquilo. E eu, que tô de fora, eu olho para aquela situação, eu sei que, na verdade, são os conteúdos emocionais delas, inconscientes, que estão vindo à tona e que ela não está dando conta. Da mesma maneira que eu vejo mulheres se transformando com um trabalho desse. Elas começam a brilhar, elas começam a ter luz própria, elas mudam, elas começam a cuidar mais delas, elas ficam mais seguras, mais decididas, sabe? Por quê? Por conta de toda essa transformação. Então é isso que a gente vai trabalhar lá na imersão do Poderosas pelo Mundo, no dia 7 de março. Como que a gente trabalha? Com movimentos, com percepção, com exercícios pélvicos, com respiração, com visualização criativa, com circulação de energia, né? Que são exercícios psíquicos que eu faço. A gente faz aterramento de chakra, faz circular energia, tudo isso a gente vai trabalhar nessa imersão. E aí eu também vou fazer aqui em Londrina uma oficina idêntica a essa, que vai ser no dia 18 de março, numa quarta-feira, às 19h30. Então, quem é de Londrina e região e tiver interesse em fazer essa oficina que chama o Poder da Pelve, manda um direct para mim, manda uma mensagem pelo Messenger, manda uma mensagem pelo WhatsApp, né? Nas minhas redes sociais tem toda a maneira de você entrar em contato comigo. Lá no link da bio, você consegue falar comigo, me mandar mensagem. É para poucas mulheres, são poucas vagas, então não fique enrolando, minha linda. Você ficar enrolando muito, pode saber, né? Você tá com energia bloqueada na sua pelve, porque lembra, quadril, para onde eu vou? O quadril é o que direciona a gente, para onde a gente vai. Não consigo decidir, não consigo me direcionar, por quê? Porque eu tenho bloqueio, tanto de movimento, quanto de circulação energética na minha pelve, certo? Alguém discorda de mim? Ou alguém tem alguma experiência assim para me contar? Gente, me conta. Manda uma mensagem para mim, me contando qual é a experiência que você teve já quando você começou a fazer exercícios que liberavam a sua pelve, quando você começou quando você começou a fazer dança do ventre, o que foi que mudou? O que mais? Dança do ventre, dança de salão, zumba, qualquer coisa que movimente o corpo, que movimente o quadril, que você toma contato com o seu corpo, acontecem transformações. Eu quero saber, me conta, tá? Quando você começa até a fazer pilates, qualquer coisa, isso tudo vai mudando e vai melhorando, certo? Então é isso. Então é isso que a gente vai conversar nessa oficina e nós vamos trabalhar, fazer exercícios, né? Tanto de respiração, de visualização criativa, enfim. Então vamos lá, vamos respirar. Deixa embora. Deixe embora todos os insights que você teve, né, relacionados a todo esse assunto que eu falei para você, todas as emoções que você teve, tudo que veio para você, deixa embora. Inspira, abre costela, abre pulmão, solta o ar e deixa embora. E deixa embora tudo aquilo também que não é seu, que não te pertence, certo? Então é isso, vai ser demais essa oficina lá em Getúlio Vargas, vocês vão descobrir coisas que vocês não tinham nem ideia, aqui em Londrina também, vai ser a mesma coisa. Vocês vão descobrir o que é o poder da sua pelve, como ativar esse poder e o que vai mudar na sua vida. Depois você vai me contar, certo? Bom, a outra oficina que vai ter lá em Getúlio Vargas é como assumir o controle das suas relações afetivas e sexuais. Gente, não tem outra alternativa além de ser autoconhecimento, né? Então eu vou te dar um mapa, um caminho. Nós vamos falar de canais de comunicação da PNL, como identificar o seu canal, como identificar o canal das pessoas ao seu redor, porque não é só para a relação com o seu parceiro, é para as relações com todas as pessoas que estão ao seu redor, certo?
Nós vamos falar das linguagens de amor, como identificar essas linguagens, como fazer para ter conexão, para ter entendimento, para que a pessoa entenda aquilo que você está falando, para que você tenha uma comunicação assertiva. Eu vou fazer uma live outro dia e vou falar só de um canal, por exemplo. Vou falar do canal visual. Como é que a gente faz, né? E como é que eu identifico qual é o meu canal de comunicação, se é o visual, ou do meu parceiro, ou do meu filho, se é esse visual. Tem teste que dá pra gente fazer, nós funcionamos nos 3 canais normalmente, né? Um mais do que o outro. Tem como igualar isso. Começar a trabalhar os outros canais para você começar a entender as outras pessoas que estão ao redor de você. Que mais? Dos canais, né? De comunicação. E depois, para que você tenha conexão, para que você entenda a sua linguagem de amor, é onde você se sente amada, que você tem valor, que o outro tem afeto por você, que o outro te valoriza, né? Que o outro fala que você é importante. É na sua linguagem que você se sente assim, né? Da mesma maneira, assim, quando o outro não fala a minha linguagem, o que vai acontecendo? O meu tanque de amor vai ficando vazio. Aí você fica irritada e fica frustrada, não se entende com as pessoas que estão ao redor de você, com o seu parceiro, e você vai descobrir. Quando a gente trabalha isso, melhora tudo, todas as relações nossas ao nosso redor. Então eu recomendo que você procure, né, na internet canais de comunicação da PNL. Se você não lembra, depois me manda uma mensagem, me pergunta que eu falo para você o que você precisa procurar. E um livro, que é do Gary Chapman, que chama 5 Linguagens de Amor. Procura esse livro, vai ler, você vai ver que vai mudar a relação que você tem com as pessoas ao seu redor, certo? Bom, nessa oficina também, né, a gente vai trabalhar, você vai descobrir como você vai aprender, como fazer uma viagem ao mundo dos sentidos a 2, uma viagem fantástica. Só que para isso você precisa do antes, né? Você precisa entender qual é o canal de comunicação da sua parceria, qual é a linguagem de amor dela e como é que você vai estimular cada um dos órgãos dos sentidos. Para ela o mais importante, o órgão mais importante é o sentido mais importante é o sinestésico, ou é o visual. Onde que é? A Rosemary está perguntando. Essa imersão, que é uma imersão para empoderamento feminino, vai ser lá em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, no dia 7 de março, nesse sábado. Eu vou fazer uma oficina só aqui em Londrina, que chama o Poder da Pelve. Lá em Getúlio Vargas vão ter várias dinâmicas, várias oficinas, né? A Dene, que é a idealizadora desse programa, ela pretende depois levar para outras cidades, né? Para outras cidades pelo Brasil afora, para empoderar mais mulheres. Porque tem a questão das finanças lá, nessa imersão. Tem carreira, tem finança, tem desenvolvimento pessoal, enfim, certo? A Cláudia falando, né, que o livro lá das 5 linguagens de amor é maravilhoso. Todos deveriam ler, é o que eu falei. Todo mundo devia ler. Esse é um livro que todo mundo devia ler. Rosemary, você é de Londrina? Quem for de Londrina, manda uma mensagem para mim. Para fazer a sua inscrição, tem uma contribuição. Como é em comemoração, essa oficina que eu vou fazer vai ser em comemoração ao mês da mulher, ao Dia Internacional da Mulher. Então, vai ter uma contribuição de um pacote de fralda geriátrica e mais R$10 que nós vamos doar. Tudo isso vai ser doado para um asilo aqui de Londrina. Então, não tem um valor de uma oficina normalmente que eu cobro, porque essa oficina dura umas 2 horas, né? Vai ser 2 horas. Quando eu faço essas oficinas fora dessas datas comemorativas, fica o valor de R$100 uma oficina dessa de 2 horas, certo? Então vai ter essa contribuição, né, com um aspecto bem social. Bom, vamos voltar lá. Nós vamos descobrir como fazer uma viagem incrível, né, ao mundo dos sentidos, e você vai aprender a desvendar o seu parceiro. Como assim?
Você conhece? Você sabe que nós temos zonas erógenas primárias, secundárias e terciárias? Você vai aprender como estimular cada uma dessas zonas. Qual é o momento de cada uma ser estimulada? Porque às vezes assim, acontece alguma coisa no meio do seu intercurso sexual que é ruim, que você desconecta, sabe? Que você vai parar, sei lá na sua reunião de trabalho, vai parar na casa da sua mãe, vai na lista de compra, alguma coisa, né? Você vai parar, você desconecta de genitais. E às vezes por quê? Porque você teve uma estimulação inadequada de uma zona erógena, um toque em algum lugar que não era a hora, ou um toque numa região que você liberou algum conteúdo emocional, algum conteúdo energético, e aí a pessoa desliga. Aí ela para de ter sensações prazerosas no corpo e aquilo começa a ficar irritante, incomodando ela, e você não sabe por quê. E às vezes você não vai falar pro parceiro, né? Falar assim, meu Deus do céu. Daí você começa a pensar, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que hora que vai acabar isso? Meu Deus, isso não acaba mais. Ainda mais se tiver fricção de canal vaginal, que você começa a esfregar, aquilo começa a irritar você. Aí você começa a ficar mais irritado e mais incomodado ainda. Por quê? Porque desconectou, acabou as sensações prazerosas. Além do que, se você não tiver uma integração de pelve, né, cérebro e pelve, se não tiver integrado, a mulher não também desconecta do corpo, né? A mulher, o homem, por quê? Porque não tem uma integração. Como é que a gente faz essa integração? O cérebro tem que passar a reconhecer que tem uma pelve, que tem um períneo, que tem um assoalho pélvico. Que é isso que a gente vai trabalhar nessa oficina e que a gente também trabalha num programa de reeducação de assoalho pélvico, certo? Então nós vamos falar de zonas erógenas. Então vamos voltar lá, vamos fazer uma síntese. Nessa oficina que chama Assuma o Controle das Suas Relações Afetivas e Sexuais, a gente vai começar pelos canais de comunicação, depois pelas linguagens de amor. Nós vamos descobrir, aprender como fazer uma viagem ao mundo dos sentidos a dois e vamos aprender a desvendar o nosso parceiro, a nossa parceria, pode ser parceiro ou parceira, certo? Como? Conhecendo as zonas erógenas, quando você toca, enfim, como que você estimula, certo? Tudo isso para a mulherada que estiver lá em Getúlio Vargas no dia 7 de março comigo, com a Deni e com as outras mulheres, né, nessa imersão que se chama Poderosas pelo Mundo. Então, gente, e agora eu tenho uma surpresa no final. Quem já assistiu a live do domingo ou viu pelas redes sociais da Deni, eu ofereci uma mentoria online de 8 semanas de um programa que chama O Poder da Pelve para quem se inscrever até o dia 5 de março. Então você vai receber essa mentoria de 8 semanas para potencializar tudo isso que você vai aprender comigo lá nessa imersão, certo? Então é isso, tem outros presentes, outros bônus, você fala com a Deni Pocente, entra lá no perfil dela e faça a sua inscrição. E gente, é para poucas mulheres, não fica enrolando, não fica protelando, não fica procrastinando, chama uma amiga e vai participar dessa imersão, certo? Se você fica na dúvida, vou, não vou, o que eu faço, será que vou, será que vai ser bom para mim? Pode saber. Sua pelve está bloqueada, a energia da sua pelve, do seu quadril. Por quê? Porque se você tivesse isso tudo ativado, liberado, a mulher fica decidida, ela sabe o que ela quer. O que eu quero para minha vida? Eu quero chegar aonde? Onde é que eu quero chegar? Eu quero isso, 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 isso. Então, como é que eu vou fazer? Pá! E faz. E às vezes, minha linda, você fica fazendo mentoria, você fica fazendo acompanhamento com coach e não sabe por que você não consegue, né, avançar na sua vida. Porque a sua pelve está bloqueada, por isso você não consegue avançar. Então vamos comigo descobrir como é que a gente vai liberar isso, certo? Então é isso, gente. Nós vamos falar desses assuntos nessas oficinas. Vai ter uma oficina aqui em Londrina, no dia 18 de março. Entre em contato comigo para você descobrir como é que você faz,
né? Tem uma contribuição solidária e tem o bônus desse programa de 8 semanas para quem se inscrever lá. Então, gente, boa noite. Uma ótima semana. Se você gostou dessa live, compartilha com as suas amigas, fala para elas assistirem, que vale a pena. O que foi que acrescentou, que adicionou para sua vida, certo? Então, um beijinho, boa noite, até a próxima.